Menos funcionários públicos, cortes nos salários, menos regalias para as corporações. Pode ser, em síntese, a receita do Fundo Monetário Internacional para o corte de 4 mil milhões de euros na despesa do Estado. É o que consta do relatório entregue ao Governo esta semana e que tem levado às críticas dos partidos da oposição. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Ontem à noite, o Presidente do Parlamento Europeu criticou o FMI, pedindo a coerência, pedindo aos responsáveis que se entendam sobre o que querem para os países sem assistência financeira. Partilha destas críticas de Martin Schulz? Bom dia, Luís. Eu partilho das críticas que são feitas ao FMI por várias razões, mas em relação a essas eu penso que é óbvio que há aqui alguma incoerência quando se publicam relatórios, e há a mesma incoerência ao publicar relatórios que têm sentidos contraditórios, mas também nós não nos podemos esquecer de qual é a ordem dos fatores. E este relatório, este último relatório, que vem na sequência desse em que o FMI anunciava que a austeridade não estava a funcionar e, portanto, não tinham sido previstas as consequências todas da austeridade, e de facto não foram. É pena que não seja consequente na sua ação enquanto membro da Troika, mas também é verdade que este segundo relatório, como estava a dizer, é um relatório que não surge agora do nada. Ele resulta, aliás, de anúncios que já foram feitos em setembro. Nós recordamos-nos quando Vítor Gaspar falou do corte de 4 mil milhões de euros na despesa pública. Recordamos-nos, aliás, da troca de cartas de amor entre Christine Lagarde e Vítor Gaspar. Perdão. Recordamos disso tudo e, portanto, este relatório que agora aparece com estas medidas avassaladoras e completamente destruidoras do Estado Social é um relatório que, na prática, inclui aquilo que é o programa do Governo, que já estava destinado, já estava definido pelo Governo para que acontecesse. É óbvio também que agora o Governo tenta fazer passar, não todos os membros, já sabemos que há uma quesília entre os vários membros do Governo, mas o Governo tenta passar este relatório como se fosse uma espécie de imposição do FMI. Portanto, procura disfarçar com uma proposta técnica aquilo na realidade são decisões políticas e são decisões políticas às quais o Governo está muito agarrado. E, portanto, não me comove sequer esta suposta diferença entre os membros do Governo relativamente àquilo que é apresentado. Nós ouvimos hoje, por exemplo, o professor Adriano Moreira a dizer que o país não aguenta mais 2 anos de hostilidade entre os dois partidos da coligação. Ora, o que eu diria é que o país não aguenta mais 2 anos de hostilidade entre o Governo e a Troika e o próprio país, porque é isso que está a acontecer. E, portanto, aqui também não há vítimas, não há inocentes, porque, aliás, muitas das medidas que estão no relatório são elas próprias parte do programa do CDS, no que diz respeito, por exemplo, à educação, à saúde, às prestações sociais. Portanto, o que nós temos aqui em cima da mesa é o programa do Governo, alicerçado ao programa da Troika, mas, na realidade, não há uma diferença entre as duas coisas, elas fazem parte do mesmo plano para destruir a economia, para destruir Portugal. E este lastro de destruição é bom que se refira, porque o Governo, quando é eleito, qualquer Governo é eleito para defender a coisa pública, a res pública, para cuidar dela. E o que está a acontecer é que parece que este Governo está a transformar a coisa pública numa coisa privada para a qual pretende ir trabalhar a seguir, mas não está verdadeiramente preocupado em proteger e em salvaguardar aquilo que jurou proteger, que é a coisa pública, que é o bem público, que é o bem comum e que são os serviços públicos. E às vezes algumas ironias na história, porque em 1890, em janeiro de 1890, Portugal foi objeto de um ultimato, na altura do ultimato britânico. É óbvio que as condições históricas são diferentes, mas foi objeto de um ultimato e que teve a forma de um memorando. Há estas ironias na história. E nessa altura houve uma reação popular muito forte que mais tarde levaria à queda do Governo, como todos sabemos. E houve mesmo até a publicação de um livro do Guerra Junqueira sobre a finis pátria. O que me parece é que nós estamos outra vez, e apesar das condições históricas diferentes, perante um ultimato que está a ser feito ao país, um ultimato que promete destruir a economia se não lhe se puser cobro, perante um memorando que também faz parte dessa destruição da economia e perante, enfim, para usar o título do livro do Guerra Junqueiro, um cenário em que podemos estar perante a finis pátria, em que a pátria está a ser atacada, o país está a ser atacado por agentes externos, mas também por agentes internos. Agora, desta equação toda, o que falta saber é se cai o Governo e se muda o ciclo político ou não, mas isso ficaremos a aguardar pelos próximos episódios. Eu penso que temos matéria para não aguentar mais este Governo.
Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Bom dia, obrigada.